Oi, gente, tô aqui de volta. Vou falar um pouquinho sobre quem sou eu novamente, para quem perdeu o primeiro podcast, mas quem perdeu o primeiro podcast, corre lá para ver, tá bom? Vamos lá. Eu sou a Tatiana Terracini, sou médium de nascença, terapeuta Raio Zen, sou escritora do livro Caminhos de Luz, que foi publicado em 2019, tá? Que mais? Eu sou terapeuta Reiki, terapeuta de cura quântica, terapeuta floral, eu sou radiestesista de nascença, né? Então eu tenho a radiestesia desenvolvo de maneira natural nas minhas terapias, na minha vivência. Eu também tenho o dom da leitura e interpretação do baralho cigano. Não foi uma coisa que eu tive que aprender, mas apenas lembrar e aprimorar. E eu sou a criadora do Movimento Integrativo, que é o tema do meu podcast de hoje. Vamos lá, vamos entender o que é o Movimento Integrativo. O Movimento Integrativo é uma terapia que eu desenvolvi através das minhas vivências com constelações sistêmicas. Então, eu já fui constelada, já constelei situações minhas, né, algumas vezes, e participei também da constelação dos outros, ajudando então na constelação de outras pessoas. E então nessas constelações, né, que eu fui constelada, participei da constelação dos outros, eu fui assimilando esses aprendizados para a minha vida e também ajudando as pessoas que eu me propunha a ajudar através das outras terapias. E aí eu acabei também trazendo uma outra vivência minha, né, um outro dom que eu acabei desenvolvendo, que são as vidas passadas, né? Mas não qualquer vida passada, mas a trazer, né, conseguir ver e trazer vidas passadas que façam sentido para a vida atual. Então o ponto, né, não é trazer qualquer tipo de vida passada, né, mas as que sejam realmente pertinentes e importantes para essa vida atual, né? Trazendo então esclarecimentos sobre essa vida atual e relacionadas com vivências, né, com as nossas vidas passadas. Então, o movimento integrativo ele trata desses 3 pilares: vidas passadas que sejam pertinentes à nossa encarnação atual, tá? A nossa vida atual desde a gestação, né? Então desde o útero de mamãe, e como é que a gente experimenta a nossa ancestralidade, né? Como a gente tem influências da nossa ancestralidade, seja o papai e a mamãe, seja o vovô e a vovó, seja a família, né, de uma forma geral, ou até parentes, né, que vieram antes, né? Quem é essa ancestralidade, como ela influencia na nossa vida. Então, nossa, Tatiana, quer dizer que o ser humano é um ser complexo, né? Sim, né? A gente é resultado, essa vida toda da gente é o resultado das nossas vivências anteriores, né? Das vivências que a gente tem agora nessa vida e como a ancestralidade influencia na nossa vida, né? Então, nós somos seres humanos muito complexos. A gente, inclusive, tem até outras tríades, mas não é o caso de estar trazendo essas tríades agora, né? Eu vou focar mais nessa questão mesmo do movimento integrativo, né? Integrando a ancestralidade, vidas passadas e a nossa vivência, né, desde da gestação, né, como que a gente integra tudo isso, né, no ser humano que nós somos agora. Vamos lá, e como é que você trabalha isso, Tati? Vocês podem me perguntar. Bom, vamos lá, eu começo com os seguintes dados: o nome completo da pessoa e a data de nascimento. E aí eu peço também o nome completo e a data de nascimento dos pais, né? O pai e a mãe, e de falecimento, se for o caso, né? Se algum deles tiver falecido, se os dois tiverem falecido, a gente pede também, né, a data de falecimento. Por quê? Eu peço tudo isso porque é através desses dados que eu analiso a vida da pessoa, sob vários aspectos, né? Trazendo então
essas questões da vivência dela atual, as questões de vida passada, e aí, tendo os dados do papai e da mamãe, eu consigo entender, né, quem é essa ancestralidade. Como é que eu faço tudo isso, né? Vocês podem estar perguntando. É através da minha mediunidade, através da radiestesia, né, que eu vou pendulando, fazendo perguntas, pendulando, vivendo as respostas, né, e entrando num campo atemporal que, inclusive, é conhecido já das constelações sistêmicas, né, a gente entra num campo atemporal, onde não existe tempo e espaço, então a gente pode entrar em várias vivências, né, no sentido de trazer essas informações para fazer a pessoa que está fazendo o movimento integrativo entender quem ela realmente é. Né? Porque a gente pensa que a gente veio aqui nessa vida, né? A gente tem o nome de Maria, tem o nome de João, tem o nome de Francisco, né? E a gente é só isso. Não. A gente já teve várias vidas, a gente já teve vários nomes, a gente já teve várias famílias, várias vivências, e a gente reencarna exatamente por conta disso, né? Para resolver os nossos assuntos, para a gente alcançar um aprimoramento espiritual, né? Um entendimento, um aprimoramento espiritual, para que a gente possa depois alçar novos voos aí, né? Quem sabe a Era de Aquário chegou e as pessoas então estão abrindo a mente, né? Para essa questão de que é necessário realmente a gente pensar fora da nossa vivência, pensar fora da caixinha e perceber que a gente é muito mais do que esse corpinho aqui, né? Existe uma alma dentro desse corpo e essa alma já teve várias vidas. Então, é muito importante a gente entender onde é que a gente ainda precisa fazer algumas correções para que a gente possa ter novos ciclos, né? A gente precisa fechar essas vivências, né, de uma maneira plena, né? Que a gente possa ter alcançado o aprendizado dessas vivências que a gente teve em vidas passadas, está tendo nessa vida atual, para que a gente possa entrar em novos ciclos, né? Senão a gente fica repetindo ciclos que levam às questões kármicas. Essas vidas passadas que a gente, né, já teve, elas ficam registradas na gente, né, nessa alma. É como se fosse um registro, né, de tudo que a gente já vivenciou, como se a gente tivesse nessa alma tivesse um chip de memória, né, um arquivo que o terapeuta, o médium experiente, ele consegue acessar, né, que já está num campo quântico, né, um campo atemporal, que a gente consegue acessar vários tipos de informação sobre várias épocas, né, várias vivências. Então, a gente acessa esses registros, né, e traz a vivência que é pertinente a essa atual. Então, eu não vou ficar investigando vidas que não são pertinentes a que se relaciona com as questões que a pessoa veio, né, tratar nessa vida. Que outros tipos de dados eu preciso da pessoa? Eu preciso que a pessoa também me passe, né, pelo menos 2 áreas da vida dela que ela gostaria de estar ressignificando, né? Ressignificar significa a gente olhar para trás, né, e entender realmente a situação como um todo, né? Por isso que fala que, né, um olhar sistemático, quando a gente olha o sistema todo, né, para ter vários pontos de vista. Então, eu peço para a pessoa me trazer 2 áreas aí que ela gostaria de estar ressignificando, e a gente traz essas 2 áreas. Eu trago informações que podem ser pertinentes a questões de vidas passadas, que podem ser pertinentes à convivência com papai e mamãe, com vovô e vovó, com irmãos, com tios, enfim, né? Até também com amizades, né? E tentar trazer a pessoa para entender um novo ponto de vista, porque a gente toma decisões, né, baseadas na nossa vivência, né? Então, tudo que a gente vivenciou faz com que a gente crie uma memória para estar tomando decisões na vida. E então, nesse sentido,
Quando a gente tem uma visão unilateral das coisas, a gente muitas vezes pode pecar aí por excesso, por falta, né, do amor, da empatia pelo próximo, entendimento de são as pessoas com quem a gente está se relacionando, né? Na verdade, entender também quem somos nós, né? Nós somos seres muito complexos, é muito mais do que a mente sã em corpo são, né? Então, existe uma alma aqui procurando evolução. Então, vem gente aqui, às vezes, falando que tem problemas nos relacionamentos afetivos amorosos, ou que tem problemas de relacionamento com o pai e a mãe, que tem questões no trabalho que não evolui profissionalmente, tem questões com o financeiro que não evolui também, né? Ganha, mas depois perde, né? Não consegue desenvolver essa questão do financeiro, tem problemas de saúde, tem problemas em se relacionar com outras pessoas ao redor dela, né? E aí, através dessa tríade que eu trago de informações das vidas passadas, de como é a vivência dessa pessoa, né, desde a gestação e o contato dela, né, a influência com a ancestralidade, ela consegue entender melhor, né? Ela tem uma visão mais geral da vida dela, ela consegue tomar decisões mais assertivas, né? Então, quando existe uma mágoa aí com papai e mamãe, por exemplo, eu às vezes tenho que pegar esse pai e essa mãe, às vezes ver como é que foi a vida deles, né? Da infância desses pais, né? Como que foi a convivência com o vovô e vovó. E aí a pessoa começa a entender, puxa vida, né? A vida do papai e da mamãe foi duro, eles também experimentaram muitas dores, experimentaram muitas privações, vovô e vovó também experimentaram muitas privações, né? Qual era o contexto que viviam essas pessoas, né? E entender que às vezes o que a gente está experienciando como uma dificuldade agora na vida adulta já começou começou quando a gente ainda era criança, né? Onde houve a quebra do equilíbrio, é onde eu tento procurar essa quebra do equilíbrio e fazer movimentos de ressignificação que são muito parecidas com as constelações sistêmicas. Vamos falar um pouquinho aqui das vidas passadas, né? Porque que elas estão dentro do movimento integrativo, né? E porque elas, por exemplo, não estão nos movimentos sistêmicos de Bert Hellinger. O Bert Hellinger foi criado na cultura cristã, né? E no cristianismo não se acredita nessa parte das vidas passadas. Mas vamos lá, gente. Se a gente tivesse apenas uma vida, né, para acertar tudo, ou se a gente erra, né, miseravelmente, a gente ou vai para o céu ou vai para o inferno. Isso não é um jogo justo, né? A gente tem que acertar tudo de uma vez só, né? Ou então a gente vai bater um papinho lá com os seres demoníacos lá do inferno. Não é bem assim, tá, gente? Nós somos uma alma dentro de um corpo, tá? E essa alma é imortal. Ela foi criada por uma força criadora aí maior que nosso próprio entendimento não tem nem como classificar. A gente tenta aí, né, dar nomes para essa força criadora. Cada cultura aí dá um nome diferente, tá? Mas essa alma é imortal e a gente vai ter várias vidas aqui, né? Porque a Terra é onde a gente realmente evolui espiritualmente, né? Por quê? Quando a gente está no plano dimensional espiritual, a gente fica ciente das necessidades do nosso aprimoramento, mas a gente não consegue ter o mérito desse aprendizado, né? Se a gente está num lugar que tudo é bonitinho lá, tudo é amor, tudo, né? Tá tudo certinho. O aprendizado é aqui mesmo, né? Então, onde a gente vai ser lançado nesses desafios, né? Não vou nem chamar de dificuldade, quando a gente chama de dificuldade, a gente está colocando um peso muito grande, né? A gente é lançado os nossos desafios para o nosso fortalecimento, para o nosso aprimoramento, né? Nessa evolução espiritual. E tanto se tem pesquisados, né, sobre vidas passadas, tem pessoas que lembram dessas vidas passadas, crianças que trazem informação, olha, eu fui fulano de tal, na época tal, no ano tal, fui esposa de não sei quem, marido de, né, de fulaninho, de beltraninho.
vivenciei, fui para a guerra, né? Mas isso poderia ser tudo uma criação da nossa mente? Poderia, tá? Mas existem realmente estudos, né, sendo feitos em relação a trazer essa questão da vida passada, né, como realmente uma realidade. E eu acredito que a maior prova que a gente tem dessas questões de vidas passadas são essas pessoas que nascem com dons, né? Como, por exemplo, uma criança de 3 anos que já sabe, 3, 4 anos que já sabe tocar piano maravilhosamente bem, ou que traz uma voz assim, né? Que precisaria de anos para desenvolver, para cantar, né? Ópera e tudo mais, e essas crianças já trazem de nascença um dom que não tem como explicar, né? Eu mesma entendo que eu sou uma prova viva de que as vidas passadas existem, porque eu já trouxe comigo o desenvolvimento da radiestesia, né, que é o uso da pendulação para trazer informações, enfim, para fazer terapias, e o conhecimento de interpretar, né, de conhecer e interpretar a leitura no baralho cigano. E é uma coisa que, né, eu não desenvolvi nessa vida. Foi uma coisa que eu já trouxe comigo. Então, como é que explica isso, né? A não ser realmente que a gente já teve outras experiências em outras vidas. Mas eu comecei a desenvolver essa questão do dom de ver vidas passadas depois que eu tive um sonho muito interessante em que eu me via, né, no corpo de uma outra pessoa. Eu sonhei com isso, que eu me via no corpo de uma outra mulher, discutindo com pessoas, né, que eu não conhecia, mas que aquela pessoa que eu me via conhecia, né, mas eu olhava para aquelas pessoas e eu reconhecia que eram parentes meus dessa vida, né? Então, eu sabia que eram parentes meus, mas tinham outros corpos, outras vozes, enfim, não eram meus parentes naquela vida. E eu sonhei, né? Eu tive essa experiência, que eu tive essa discussão com essas pessoas que são meus parentes nessa vida, e que nessa discussão eles acabaram me matando. Eu fiquei pensando, nossa, depois eu fui falar com uma médium também sobre isso. Ela falou assim: olha, você teve um sonho de uma vida passada, né? E eu fiquei pensando, puxa, mas nessa vida a gente está se dando tão bem, né? Eles me mataram e a gente está se dando tão bem. É isso, né? É para isso que a gente volta com algumas pessoas, para harmonizar esses relacionamentos, harmonizar o nosso entendimento, equilibrar dentro de nós o nosso entendimento de quem somos, né? De como vamos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, e por consequência, a gente aumenta a nossa intimidade com a espiritualidade e com essa força criadora. Outro aspecto importante, né? Porque vocês podem estar me perguntando por que é para trazer áreas da vida, né, que não estão conseguindo desenvolver direito. Porque exatamente essas vivências dessas vidas anteriores, né, que não foram bem resolvidas, dessas vidas passadas, às vezes o desequilíbrio da convivência com papai e mamãe, às vezes o desequilíbrio das vivências que nós temos, né, conforme a gente vai crescendo, isso impacta nas áreas da nossa vida. E a gente não somos um monte de compartimentos, né, onde tem uma caixinha, uma gavetinha só para o afetivo amoroso, onde tem uma gavetinha só para o financeiro, onde tem uma gavetinha só para a área profissional, para propósitos de vida, né? Tá tudo interligado dentro de nós, né? Essa questão dessa separação, né, das questões de saúde emocional e espiritual, mais talvez, né, nesse pensamento que nós temos de tratar cada questão com uma especialidade. Mas a gente não pode prescindir de trazer, né, integrar todas essas especialidades, seja da saúde biológica, da saúde mental, com a questão espiritual. A gente precisa integrar tudo isso para que a gente realmente traga o bem-estar, né, dessa pessoa nessa vida. E quando a gente passa por uma situação que pode nos parecer desagradável, que pode nos parecer dolorosa, ou que não foi conforme a gente planejava, quando a gente tem uma visão
única da situação, que é a nossa visão, né? E não a visão do todo, do sistema em que essa situação se encontra, a gente pode sim criar mágoa, criar raiva, né? A gente não traz um aprendizado que é o que é aquela situação quer nos propor, né? Enquanto a gente não aprende, né, o que aquela situação quer nos propor e não evolui, né, enquanto isso, né, porque a gente não aprendeu nada, né, a gente só fica chorando aí pelos cantos ou querendo matar alguém, né? Essa situação vai se repetir na nossa vida. Então, a gente pode criar situações, né, em que a pessoa fala que a vida amorosa dela sempre foi um desastre, né, porque ela não consegue se relacionar de forma equilibrada com nenhum parceiro ou parceira no afetivo amoroso, como isso está se repetindo como um ciclo kármico mesmo, né? No sentido de ter trazido, inclusive, essa dor, né, de vidas passadas. Então, como é que eu faço, né? Essa terapia do movimento integrativo, ela pode ser feita no modelo assim, presencial, como se conhece também das constelações sistêmicas, como pode ser feita à distância, né? Não existe nenhuma dificuldade, né? No entanto, à distância a gente precisa às vezes criar uma conexão, né? Ter um preparo maior da pessoa, porque ela vai ter as sensações à distância, né? Mas para mim é uma coisa interessante porque, por exemplo, na apometria, né, que se fala sobre, que se trata dessas personalidades de vidas passadas, se conversa, né, o terapeuta, o médium, ele vai conversar com essas personalidades de vidas passadas para que elas se equilibrem com a personalidade da vida atual. Eu, no entanto, tenho uma visão um pouquinho mais geral sobre essa questão de que, já que a alma é a mesma, por que eu não posso estar conversando com a pessoa que está comigo, né, que veio me procurar, que veio procurar o auxílio, né, e trazer essas sensações de vidas passadas, porque então a gente cria uma conexão, né, com essas vidas, com essa personalidade de vida passada. A alma é a mesma, né, só as personalidades que mudam. Então eu conversando conseguindo atingir a alma dessa pessoa, né, eu consigo trazer essa personalidade para a pessoa de hoje, né, da vida atual. Ela consegue trazer sensações dessa vida anterior, né? E então integrar isso para a vida dela, harmonizando. Então, a personalidade da vida anterior se harmonizando com a personalidade da vida atual, né? E a alma é a mesma, então, conversando com essa alma, né? Conseguindo criar uma conexão com essa alma, a gente pode integrar quantas personalidades de vidas passadas que estão em desequilíbrio foram possíveis para trazer um equilíbrio para a vida atual. E como se faz trazer esse equilíbrio de volta, né? É trazendo essas informações de vida passada, de quem são a ancestralidade dessa pessoa, né? Quais são as vivências que ela teve até então, trazer um novo ponto de vista, mais informações sobre essa tríade, né, que eu trato. E então a gente faz os movimentos de ressignificação. Ressignificar significa a gente entender quem é o outro e quem somos nós. Qual é a nossa responsabilidade sobre o momento que nós estamos atravessando, né? Porque tudo tem um propósito. E tudo que a gente experiencia de uma maneira negativa pode ter a ver com ações negativas nossas ainda nessa vida ou de vidas passadas. Então a gente tem uma responsabilidade que a gente precisa assumir, que a gente precisa entender e assumir, né? Ao mesmo tempo a gente conseguir entender, quando a gente entende isso, a gente entende a nossa fragilidade e entende que a gente ainda está num processo de evolução, né, em que errar é permitido para o nosso aprendizado, né, mas não para ficar repetindo o erro, mas para o nosso aprendizado o erro é válido, né? E se a gente está nesse processo de errar e aprender, o outro também está, né? Então é sobre isso. Então eu no movimento integrativo eu busco esse olhar mais amoroso, mais humanizado sobre quem é essa pessoa que veio me procurar e quem são as pessoas com quem ela se relaciona, né? Ao mesmo tempo tentando harmonizar essa pessoa que veio me procurar para se equilibrar com as áreas que estão em desequilíbrio na vida dela, que estão relacionadas basicamente com essa tríade.
Dito tudo isso, o movimento integrativo, Tati, ele abre caminhos para a vida da pessoa? Não, tá? Ele torna a pessoa ciente de quem ela realmente é, da complexidade de quem ela é, né? Ela não é só a Maria, né? Ela já foi Sofia, ela já foi, então, vários nomes, várias personalidades. Quem é o papai e a mamãe dela de verdade, né? Não é só o papai e a mamãe, né? É um marido, é uma mulher, né? É uma esposa, é uma pessoa que também passou por perrengues aí na vida, né? Então, trazer esse olhar mais humano sobre as pessoas da nossa vida também, né? Então, o movimento integrativo, a proposta não é abrir caminhos para a pessoa. Inclusive, eu acredito que qualquer terapia que se propõe a abrir caminhos na vida da pessoa sem que essa pessoa traga um aprendizado consigo, traga uma reforma interna, né? Uma mudança interna dentro dela, abrir caminhos para uma pessoa que não está tendo nenhum tipo de aprendizado e que quer simplesmente que se abra as portas do financeiro, que se abra as portas do afetivo amoroso sem nenhum aprendizado, isso não é uma terapia séria. Não é uma terapia séria e pode até funcionar no começo, mas está fadada ao fracasso. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Que alguém se discordar, eu fico à disposição para conversar. Mas esse é o meu ponto de vista. A pessoa realmente precisa trazer um aprendizado interno e trazer mudanças de entendimento, de atitudes na vida dela para que ela mesma possa abrir os seus próprios caminhos. Então é isso, gente. Eu tentei explicar aqui um pouco do movimento integrativo, qual é a função dele, de onde ele veio, né? Por que eu trouxe ele, por que eu intuí trouxe ele, né? Ela é uma terapia muito complexa. De verdade, explicar, a pessoa só consegue entender mesmo vivenciando essa terapia comigo, tá? E eu fico, então, à disposição para estar atendendo as pessoas que quiserem me procurar para estarem ressignificando a vida delas, tá bom? O meu WhatsApp é prefixo 11 99259 9554, tá? Por lá que eu faço os primeiros contatos, dou maiores explicações, né? Sobre a terapia, marcamos dia e horário, tudo certinho, tá bom, gente? Então é isso, um grande abraço, fiquem comigo que mais pra frente aí vai ter mais conteúdo, tá bom? Beijo!